Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais uma aula de geografia e o assunto de hoje é o uso do sensoriamento remoto em estudos geográficos. Vamos lá? A BNCC, da área de Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas, constituída então pela filosofia, geografia, história e sociologia, busca o aprofundamento de aprendizagens que visam a ampliação das capacidades dos estudantes, né? Que capacidades são essas? A capacidade de elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos aos processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais, enfim, com base então na sistematização de dados e informações de diversas naturezas, em especial documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, entre outros, né? Nesse sentido, a utilização da tecnologia do sensoriamento remoto, baseada então em interpretação de imagens de satélite, oferece inúmeras vantagens na aquisição de informações de diversas naturezas, pois ela é eficaz na revelação, no dimensionamento e monitoramento de informações geográficas, as quais variam no tempo e sobre espaços naturais e construídos. Permitem gerar novas informações, como a situação das áreas florestais, a evolução dos desmatamentos, a expansão de áreas urbanas, a evolução demográfica, enfim, uma série de aplicações. Conceitualmente, existem uma série de definições para essa tecnologia do sensoramento remoto, né? Dentre elas, a definem como uma tecnologia responsável pelo registro de uma infinidade de alvos da superfície terrestre em forma de imagens, a partir então da utilização conjunta de sensores, né, equipamentos colocados a bordo de aeronaves, espaçonaves, sem que haja então o contato físico entre o alvo e o sensor. Então, basicamente, esse é o conceito de sensoriamento remoto, né? A adquirir imagens sem o contato físico com o alvo, né? Basicamente, no momento que a gente está tirando uma selfie ou tirando uma fotografia de alguém, nós estamos fazendo sensoriamento remoto, né? Porque nós estamos adquirindo uma imagem sem o contato físico com o alvo. Então, talvez esse seja o exemplo mais didático que eu possa dar do conceito de sensoriamento remoto, ok? Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre a definição e conceitos dessa ferramenta, pode ser professores, alunos, eu sugiro esse livro, tá? Iniciação em Sensoriamento Remoto, ele é muito didático, muito bacana, da autora Florenzano. Ele aborda o assunto, né, de uma forma muito didática, com exemplos do nosso dia a dia. Ele traz, por exemplo, o uso das imagens do estudo de ambientes transformados, tá? Em seu último capítulo, inclusive, ele aborda então o sensoriamento remoto como recurso didático em sala de aula, tanto para professores como para alunos em seus mais diversos estudos geográficos que se possa estabelecer, tá? Depois tem um outro livro que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse aqui também é um livro bem importante, né, da Evelyn Novo, também trata do assunto do sensoriamento remoto, princípios e aplicações. Recentemente ela lançou, juntamente com uma equipe de pesquisadores, um outro livro bem bacana, com conceitos bem aprofundados. Então, o professor que quiser ter uma maior visão a respeito dessa tecnologia, ou até mesmo o aluno, né, que tem um trabalho de geografia para apresentar em sala, pode se utilizar dessas referências, então, para fundamentar o seu trabalho. Depois do vídeo, eu vou deixar abaixo um link para vocês, então, acessarem esse material, tá? Também, caso você queira baixar imagens de satélite, então, para trabalhar em sala de aula, tem o site do USGS, desculpa, do Earth Explorer. Vou deixar o link também para vocês poderem acessar, né? Onde você pode então escolher uma imagem para trabalhar, ok? Dependendo do seu objetivo. E dado esse objetivo, você pode escolher a imagem
o satélite e a imagem, né? Aqui, por exemplo, nesse site tem disponível imagens Landsat, imagens Sentinel, né? O mais recente agora é o Sentinel, que mais se usa, digamos assim, né? Não desmerecendo os demais, né? Eu particularmente gosto muito de usar o Landsat. Então, você pode baixar imagens em JPEG, por exemplo, e trabalhar elas normalmente em sala de aula, né? Você então nesta plataforma você escolhe a localização geográfica da sua imagem, você escolhe o recorte temporal de análise, né? Você pode trabalhar, por exemplo, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 1 década, 2 décadas, depende muito do objetivo do seu trabalho, do seu estudo. Aí você vem aqui no site, delimita então esse recorte temporal e baixa suas imagens. Obviamente você precisa fazer um cadastro no site e essas imagens vão para o seu e-mail, tá? Normalmente 1, 2 dias essas imagens já estão no seu e-mail, você tem prazo de 1 semana para baixá-las, tá? Tem também digamos assim, uma subplataforma dentro do Earth Explorer, conhecido como Gloves, também posso deixar o link. Lá também vocês encontram outras imagens, como do Aster, do Hyperion, que são, dependendo do satélite, o que vai mudar? Muda as resoluções da imagem, a resolução temporal, por exemplo, de quanto em quanto tempo o satélite passa aqui em determinado ponto geográfico da Terra fotografando-o, né? Então isso é uma resolução temporal. Se você, por exemplo, seu objetivo de trabalho é estudar de 1 em 1 semana determinado fenômeno geográfico na superfície, obviamente o Landsat já não vai servir, porque a resolução temporal dele é de 16 dias, né? Ou seja, de 16 em 16 dias ele passa no mesmo ponto da superfície, né? Então, dependendo do satélite que você escolher, ele vai ter uma resolução temporal, ele vai ter uma resolução espacial também diferenciada, né? Por exemplo, o Landsat, a resolução espacial dele é de 30 metros, ou seja, tudo que tiver acima de 30 metros na superfície terrestre, ele vai trazer informações, né? O CIBERS, que é um satélite sino brasileiro, né, em parceria com a China, já é um outro satélite, a resolução dele já é um pouco melhor, é de 20 metros. Então tudo vai depender do seu objetivo. Esses livros, essas referências que eu mostrei para vocês poderão se informar um pouquinho melhor sobre essas resoluções, ok? Assim, teoricamente são 4 as resoluções, né? A gente tem a resolução temporal, que eu já falei, a resolução espacial, e para estudos mais específicos, então a gente tem a resolução espectral e a resolução radiométrica, que de fato importa para quem trabalha com estudos mais avançados, com aplicações mais avançadas, né? No caso dos pesquisadores. Mas nada impede do professor ou aluno compreender melhor esses conceitos, a fim então de escolher a sua imagem para trabalhar em determinado estudo, ok? O site do INPE também, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é uma boa plataforma de acesso a informações, né, sobre então o uso do sensoriamento remoto em estudos geográficos, né? Eles trabalham muito então o uso escolar do sensoriamento remoto para o estudo do meio ambiente, né? E eles trazem inclusive algumas apresentações já prontas, tanto para alunos como para professores, né? Apresentações então que envolvem satélites e sensores, o sensoriamento remoto aplicado à agricultura, aplicado aos desastres naturais, ao monitoramento de biomas, por exemplo, aqui do Cerrado e da Floresta Amazônica, né? Dentre outros biomas também. O monitoramento então de ilhas de calor urbanas, que também é muito utilizado o sensoriamento remoto, né? Mas aí são imagens termais, já são outro tipo de imagens que também vocês podem aprofundar a compreensão mais tarde, né? Mediante essas bibliografias. Modelagens hidrológicas, tecnologia então do sensoramento para a previsão do tempo, né? Comumente, perdão, a gente vê na televisão as frentes frias chegando, as massas de ar, então são satélites meteorológicos, né? Também temos os satélites de monitoramento de recursos naturais, né? Temos também os satélites meteorológicos, é importante saber que existem essas diferenças. Temos os satélites militares, então toda essa teoria a respeito desta tecnologia, ela pode ser encontrada então nessas referências e você tirar suas dúvidas. Qualquer coisa também pode deixar as dúvidas abaixo do vídeo depois.
Mudanças climáticas também, então, é muito importante utilizar a tecnologia do sensoriamento remoto. A espacialização dos casos de dengue, né? É outro estudo viável a partir do sensoriamento. Enfim, desastres naturais, né? Acompanhamento então da área urbanizada do município ao longo do tempo, né? De um estado, identificação de nascentes, desmatamentos, enfim, né? Transformações ambientais, então, qualquer transformação ambiental é passível sim de a gente trabalhar com imagens de satélite. E me arrisco a dizer que talvez deva ser trabalhado com imagens de satélite, né? Porque a gente tem imagens que ocorrem de 16 em 16 dias na superfície, né? No caso do Landsat. Então, por que não baixar essas imagens, fazer um apanhado histórico, né, delas ao longo de determinado espaço geográfico, mostrando as transformações, comparando os espaços, as regiões, os estados, né? Olha que trabalho bacana pode ser feito. Além de que, né, é uma tecnologia atrativa para os alunos, né? Você trabalhar com imagem de satélite é muito bacana, ok? Também, além das apresentações, esse site ele traz alguns exemplos de uso de imagem então, na educação, já traz algumas apostilas prontas com esses conceitos de uma forma bem didática, ok? Então vale a pena conferir. Eu particularmente trabalho com imagens termais, que também é um tipo de imagem de sensoriamento remoto, mas eu trabalho não em ilhas de calor, mas no monitoramento de águas, de grandes lagos, né? Então veja, sabe-se que trabalhar pontualmente com medições da temperatura de um lago muitas vezes se torna oneroso, né? Sem falar que custo-benefício se torna bem caro. Então, você ter essa tecnologia que lhe auxilia então nessas medições num longo espaço perdão, no espaço geográfico, num curto ou longo espaço de tempo, isso é muito importante, né? Muito importante, sem falar nas informações que ele pode proporcionar de medidas assim, informações rapidamente dessas medidas, né? Então é bem interessante, pessoal. Também o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, normalmente em julho de cada ano, ele fornece cursos então para trabalhar imagens, né, orientando professores, alunos a trabalhar com imagens nas escolas, né, em aula. Só que observei aqui que esse ano, em virtude da Covid-19, então esse aperfeiçoamento foi cancelado. Mas fica a dica, né, para os próximos anos, para você, professor, para você, aluno, que queira então fazer um trabalho bem bacana, né, usando imagens de satélite, ok? Alguns exemplos então das apostilas, né? Temos os satélites de sensoriamento remoto, né? O sensoriamento remoto aplicado à oceanografia, tecnologia espacial então na previsão de fenômenos atmosféricos, ensinando geografia, geoprocessamento, enfim, uma série de apostilas aqui com orientações de projetos educacionais então. Então, pessoal, como se vê, né? São inúmeras as possibilidades da gente trabalhar com a imagem de satélite, sobretudo, né, as aulas, então, que se pretende trabalhar a geografia de uma forma mais atraente, perdão, devem usar, então, essas tecnologias disponíveis atualmente, né, pois elas mostram, sobretudo, os limites e as potencialidades dessa ferramenta em sala de aula, além de contribuir grandemente, então, para o conhecimento dos alunos e professores. Bom, a aula de hoje era essa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por gentileza, me escrevam, tá? Eu vou deixar, então, abaixo do vídeo alguns links, né, dos sites que eu mencionei na videoaula, destas referências onde vocês podem encontrá-las. Eu tenho um livro, inclusive, no meio digital. E, por gentileza, deixe o seu like se vocês gostaram da aula. Me sigam para mais vídeos, ok? Tchau, tchau!